acabou de ser confirmada aqui agora na imprensa, gente, tá? Lula da Silva acabou de levar uma facada nas costas do governo americano. E essa notícia, gente, deixou a esquerda devastada aqui agora neste exato momento. E eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes. Só que imaginem o seguinte, se a situação estava caótica, estava triste para o Lula, piorou drasticamente. Eu vou trazer aqui essa notícia terrível sobre o Lula que acabou de ser confirmada nos mínimos detalhes. Não vou esconder nada de tudo que acabou de acontecer com o Lula agora neste exato momento. Outra informação bombástica que acabou de explodir é sobre afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bomba da bomba da bomba, gente, tá? É sobre afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. É uma bomba gigantesca que acabou de ser revelada aqui na imprensa. E é claro que eu vou trazer também e explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês. E, gente, tá para piorar para o Lula acabou de ser traído, apunhalado também pelas costas por um grande aliado. Lula acabou de ser traído por um grande aliado. E o clima, gente, é de velório. O clima é de luto dentro do Palácio do Planalto. E eu vou explicar quem é esse traidor e o que ele fez. Né, gente? Tá aqui. Acabou com o Lula. Gente, tá? Eu acho que esse grande aliado do Lula estava muito magoado. Para ter coragem de fazer o que ele fez agora com o Lula. Estava extremamente magoado. E por fim, acabou de explodir mais um escândalo dentro do governo Lula, gente. Tá? Agora, neste exato momento, acabou de explodir um novo escândalo dentro do governo Lula. E para o Lula que quer se perpetuar no poder, a notícia é mais terrível do que ele imagina. E essa informação também vai estar aqui nesse boletim. Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, tá? De se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Ministro Alexandre de Moraes. Saiu aqui agora no Jornal o Globo. Flávio Bolsonaro pede a Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, para que Alexandre de Moraes seja declarado suspeito de julgar o caso Master. O Flávio Bolsonaro quer que o Alexandre de Moraes seja afastado de julgamento de qualquer coisa que diz respeito ao caso Master. Afinal de contas, gente, Alexandre de Moraes não está aí atolado até o talo nesses escândalos? Pelo menos aí do que foi revelado pela imprensa. É conversa com o Vorcaro, né, no dia da prisão do Vorcaro. É conversa com o Vorcaro lá de Campo do Jordão, é contrato de 129 milhões, é Alexandre de Moraes tendo reunião com o ex-presidente do BRB que está preso agora na casa do Daniel Vorcaro, reunião com o Vorcaro. Então, assim, gente, Flávio Bolsonaro partiu para cima. Eu quero que o Alexandre de Moraes seja declarado suspeito, eu quero que ele seja afastado de julgamento sobre caso Master. Tá aqui, gente, Flávio Bolsonaro foi para cima. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, apresentou um pedido ao STF para que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito. Ou seja, aqui ele está dizendo que eu quero que ele seja afastado. Que seja suspeito de julgar um caso envolvendo o envio de dinheiro ao exterior pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O pedido foi endereçado ao presidente da Corte, Edson Fachin, e se refere ao inquérito em que o clã Bolsonaro é investigado por promover uma campanha internacional em prol das sanções contra o Brasil. O que por si só já é... Meu Deus do céu, gente, tá? Então, inicialmente a investigação só mirava na atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, mas o PT, por meio do deputado Lindbergh Faria, é aquela jogada, né? O Lindbergh tá lá, né? No escanteio. Tá jogando a bola lá pro STF. Uma hora o ministro vai, chuta pro gol, foi o que aconteceu. Então, Flávio Bolsonaro também foi incluído aí nessas investigações, nesse inquérito. E o Flávio Bolsonaro está pedindo o Alexandre de Moraes que ele seja declarado suspeito. Tem que ser afastado do julgamento. Então tá aqui, ó. O Flávio Bolsonaro, né, junto com o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, todo mundo incluído aí nesse inquérito. O petista
o Lindbergh Faria afirmou ver indícios de que os recursos destinados ao filme Dark Horse acabaram servindo para bancar a estadia de Eduardo Bolsonaro no exterior. Ele não tem prova nenhuma, fez uma acusação gravíssima e tá aí. No requerimento, Lindbergh citou conversas, ou seja, eles estão esperneando, estão tentando deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível, estão tentando deixar o Flávio Bolsonaro inelegível, que é todo mundo inelegível, é tipo assim, para ganhar no WO, sem concorrência, é o que a gente costuma ver nas ditaduras, né? Porque o que acontece, isso aqui normalmente acontece na Venezuela, né? Na Venezuela, a justiça do Maduro vai lá, persegue, derruba, não tem concorrente. E assim a pessoa vai se perpetuando no poder. A gente que está de fora às vezes tem essa impressão, que é para derrubar toda e qualquer ameaça contra o Lula. Quem que é a maior ameaça contra o Lula agora? Flávio Bolsonaro. E a impressão que eu tenho é que estão pretendendo dar um jeitinho de deixar Flávio Bolsonaro fora dessa eleição. Isso para mim tem um nome, gente, tá? Desespero. Tá aqui, ó. Flávio pede o afastamento de Moraes em caso ligado ao Banco Master. Ele fez pedido para o Edson Fachin. E aí, gente? Queria que vocês colocassem a opinião sincera de vocês. Vocês acham que o corajoso Edson Fachin vai tomar que decisão? Ele é muito corajoso. Vocês acham que o Edson Fachin vai ter coragem de peitar e confrontar o ministro Alexandre de Moraes? Gente, coloca a opinião sincera aqui de vocês. Qual a decisão que vocês acham que o Fachin vai tomar? Vai para o lado do Flávio ou vai para o lado do seu colega Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai enfrentar o ministro Alexandre de Moraes para beneficiar o Flávio Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião, eu queria ver muita opinião de vocês aqui nessa questão. E tem mais gente indignada com o Alexandre de Moraes, gente, tá? Agora é um dos maiores juristas do Brasil. Dr. André Marcília se revolta com a AGU defendendo o Moraes nos Estados Unidos. Tá aqui, Dr. André Marcília detonou o ministro Alexandre de Moraes e soltou uma bomba gigante, vejam só. Silêncio, Caroline. Ou seja, o Moraes está sendo processado pela Trump Media e pela Rumble, na pessoa física, pelas ilegalidades que deliberadamente, com suas decisões, cometeu, porque, veja, não é que ele está sendo processado porque decidiu isto ou aquilo, mas sim porque ele fez por onde ou tentou fazer, insistiu para que as suas decisões dadas aqui no Brasil valessem no território dos Estados Unidos, contra os americanos, contra os cidadãos de lá, contra as leis norte-americanas. Quer dizer, isso qualquer criança, não vou nem dizer um primeiro-anista de direito, qualquer criança que você conte para ele, olha, direito só vale dentro do seu país, né? Porque é um negócio lógico. Se uma decisão de um juiz brasileiro vale lá fora, eu tenho que pressupor que a de um juiz de lá de fora vale aqui dentro. Então agora amanhã tem um juiz russo que decide me prender, eu vou preso. O juiz do Irã falou, não, agora esse Marcília aí, nem sei quem é, vamos prender o Marcília. O juiz do Afeganistão resolve, como é que faz? Então se a minha decisão vale lá fora, do outro lado de fora tem que valer aqui, quer dizer, é o caos. É isso que o Moraes tentou fazer com os norte-americanos e com a empresa norte-americana. Aliás, nós estamos à beira de uma sequência de tarifas por isso. Também, não só, mas também por isso. Claro. Essa é uma das razões. As arbitrariedades, excessos e abusos cometidos pelo Moraes e a sua turma. Então, aí, muito bem, o Moraes faz isso deliberadamente, dá decisões ilegais. E o que agora o Fachin, que é o rei da ética, não é o Fachin, que é o portador da ética? O Fachin faz o quê? Faz a gente pagar. Nós pagamos, né? Quer dizer, é a AGU, é o Messias, ele está à frente da AGU. A AGU é o quê? A Advocacia Geral do Moraes? Não, é a AGU, não é a AGM. É a Advocacia Geral da União. O Moraes é a União? O processo é contra a União? O processo é contra o Moraes. Aí vai, então, agora o Fachin, repito, o rei da ética, aquele que diz que vai fazer um código para moralizar o STF e vai fazer com que todos nós aqui, que nos ouve, paguemos essa conta. E pior, hein? Como a AGU não pode advogar fora do país, o AGU vai contratar um escritório lá fora para ficar gerenciando. A última vez que a AGU cotou um escritório para acompanhar esse caso do Moraes lá fora, a cotação era de 9 milhões de reais que foi feita
pela AGU, quando esse processo começou a circular. Mas não chegou a ser finalizada Chegou a ser finalizado. Agora, imagina o que vem pela frente. Então, a situação é grave, né? Eu fico... Quer dizer, o Moraes vai lá e comete uma ilegalidade contra a gente, é processado e eu pago. Meu Deus do céu. Ou seja, o Moraes toma uma decisão que o governo americano, que a justiça americana considera ilegal, processa o Alexandre de Moraes. Agora o Alexandre de Moraes tem que se defender e é nós que vamos pagar. A AGU vai ter que contratar advogados nos Estados Unidos. A última cotação ficou em 9 milhões. Gente, eu tô perplexa. Eu nunca fui paquita da Xuxa, mas eu tô impactada. Gente, nós vamos ter que pagar uma fortuna, porque isso aqui é dinheiro nosso, gente. É dinheiro dos nossos impostos, que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança pública, que é um lixo aqui no Brasil. Lixo, né? Segurança pública é um lixo. A saúde, a educação. Não, o dinheiro está indo para pagar advogado para defender Alexandre de Moraes, que quis atropelar a soberania do governo americano. Isso é para acabar com o Piqui do Goiás. É um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E o pior, a gente é obrigado a pagar. A gente não é nem consultado, né? Gente, vocês querem pagar advogados para defender o Moraes lá, que fez uma presepada lá nos Estados Unidos? A gente não é nem questionado. A gente não é nem consultado. A gente é obrigado a pagar. Isso é motivo de revolta mesmo, gente, tá? Isso é motivo de muita revolta. Vamos lá, porque tem mais aqui, gente, tá? Lula, apunhalado pelas costas pelo seu grande aliado, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Ruptura entre Lula e Alcolumbre se aprofunda após provocações do chefe do Palácio Planalto. Agora, recentemente, né, por causa das várias decisões que o governo Trump tomou com relação ao Brasil, o Lula foi lá e marcou reunião de última hora de urgência, aquele desespero, né? Só que ele aproveitou essa reunião, que tinha aquele bando de ministros inúteis ali, lambendo as suas botas, ele aproveitou o momento para atacar o Davi Alcolumbre. Partiu para cima do Davi Alcolumbre. O Lula, gente, ele surtou de vez. Eu sinceramente queria saber o que o Lula tá tomando, porque no seu estado normal não deve estar. Ataca Donald Trump. E também foi para cima até do Davi Alcolumbre. O que o Lula está querendo com isso? Na reunião ministerial da última quarta-feira, Lula provocou o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, na frente de todo o governo, na frente dos seus ministros inúteis, tá? O petista tentou se desvencilhar da responsabilidade pelo momento de crise vivido entre executivo e legislativo, desde a indicação de Jorge Bessias ao STF, né? Desde que a indicação do Bessias foi rejeitada pelo Senado Federal. No universo paralelo do Lula, gente, até a revista Veja fez uma chacota aqui com Lula. No universo paralelo de Lula, a ruptura de relações com o chefe com Davi Alcolumbre é um problema criado pelo Alcolumbre, que deve tratar de procurá-lo. Que ele trate de me procurar, né, no Palácio do Planalto para reparar o erro de ter analisado a indicação de Bessias de forma independente no Senado. Ele quer, tipo assim, ele deu um checkmate no Davi Alcolumbre. Tô esperando você me procurar. Tô te esperando no Palácio do Planalto para você reparar o seu erro. Você agiu para derrubar o Jorge Bessias, eu quero que você se retrate. Gente, pelo amor de Deus. Como vocês acham que deve estar o Davi Alcolumbre na hora dessa? Tadinho, ele deve estar no banheiro, né? Daquele jeitinho assim, se borrando de medo do Lula. Só o Lula mesmo, gente, tá? E tudo isso é desespero. Olha o que ele disse, ó. Na frente de todos os seus ministros, disse Lula: eu não tenho problema com ele. O Alcolumbre é que criou um problema para ele mesmo. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, Alcolumbre pensa exatamente a mesma coisa. Só que acusa Lula de ter criado o problema ao não aceitar a derrota do Bessias no Legislativo. Para o Alcolumbre, quem está em pleno processo eleitoral, precisando do Congresso e de popularidade, é Lula. Ou seja, o Alcolumbre ainda deu um checkmate no Lula. Lula, é você que está precisando do Congresso. É você que está precisando de voto. É você que está precisando de mim. Gente, que treta, né? Ele, como senador, não estará nas urnas de outubro. É fato que a eleição da mesa do Senado se aproxima, mas manter a briga com o petista é até um elemento atrativo ao senador, que precisa de votos da direita.
A birra de Lula chega a surpreender aliados. Logo, o petista político velho, que sabe que as derrotas acontecem quando o mandatário do Planalto se nega a fazer política e dialogar com os aliados, inclusive ouvindo alertas. O Lula foi alertado o tempo todo. O Lula foi alertado pelos seus bajuladores, pelos seus governistas o tempo todo. Lula, você corre grande risco de ser derrotado. O Davi Alcolumbre não quer o Messias. Ele quer o Pacheco. Você vai pagar, você vai dobrar a aposta. Ele dobrou a aposta e saiu humilhado. Então, gente, tá? É treta de cachorro grande. E a gente recebeu a informação de que o Messias vai ser indicado de novo. Gente, a coisa tá tão feia pro Lula que até jurista de esquerda tá aqui dizendo, ó, insistência do Lula com o Messias é erro político tremendo. Até político esquerdista tá aqui afirmando dentro, ó, é cientista político de esquerda. Tá dizendo, ó, insistência com o Messias é erro político tremendo de Lula. Eu não vou trazer o vídeo aqui do político aqui, gente, tá? Do comentarista. É basicamente ele dizendo o seguinte, gente, o Lula tem outras opções, por que ele tá insistindo tanto do Messias? Vou direto aqui ao ponto que nos interessa, ó. Ele anunciou que indicará de novo o nome do Messias ao Supremo. É um tremendo erro político do Lula. Está na cara que esse Senado, com Davi Alcolumbre, nunca aprovará o nome de Jorge Messias. Então, por que não pode indicar outra pessoa? De vez em quando, o presidente atravessava a rua para pisar na casca de banana. Eu faço a pergunta agora, o que o Lula ganha com essa insistência com Jorge Messias? Gente, até o comentarista político esquerdista aqui está detonando o Lula. Por que o Lula está insistindo tanto nessa questão? E para acabar de completar, o Lula, gente, tá? Acabou de levar uma facada nas costas do governo americano. Agora, gente, é oficial. O Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, cumpriu, né, com o que ele tinha anunciado recentemente. E agora os Estados Unidos passam a classificar oficialmente hoje o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Para desespero do Lula, agora está valendo. E a informação que a gente tem de bastidor é que aliados do Lula e o próprio Lula estão interpretando aqui essa decisão do governo americano como uma facada nas costas. Porque o Lula está muito magoado, está triste, porque o Lula disse que teve reunião de 3 horas com o Trump, né? Diz que foi uma química, diz que foi uma maravilha, diz que foi maravilhoso. E dias depois, o Trump vem aqui e toma a decisão que o Lula lutou tanto para... O Lula lutou tanto, gente, tá? Para que não fosse classificado como, né, o PCC e o Comando Vermelho não fosse classificado como grupo terrorista. O Lula lutou mais tanto que o Trump foi lá, mesmo assim, foi lá e deu aquela apunhalada, aquela facada nas costas. Literalmente, o que o Trump fez aqui foi dar uma facada nas costas de Luiz Inácio Lula da Silva. Literalmente, é claro. Mas basicamente foi isso que ele fez. Ou seja, o Lula sai da reunião arrotando que a reunião foi benéfica, que foi uma maravilha, e fotinho pra cá, fotinho pra lá, que foi um case de sucesso. Será mesmo que foi sucesso, gente? O Lula não queria. A última coisa que o Lula queria fosse que esse PCC, que os bandidinhos dele fossem perseguidos pelo governo americano. Os criminosos dele, né? Os criminosos dele aqui no Brasil. Mas o Donald Trump não quis conversa e deu aí a maior facada nas costas de Lula da Silva. E o clima, gente, é de desespero dentro do Palácio do Planalto. Que agora, né, entrou em vigor. Dia 5 era o último prazo para entrar em vigor e entrou. E o Lula não conseguiu reverter a situação, não conseguiu absolutamente nada. Pelo contrário, foi ficar atacando o Trump e o Marco Rubio. Nitidamente, não está preocupado em resolver a situação. Agora eu quero ver como é que o Lula vai reagir com relação às tarifas, os tarifaços, que está batendo na porta aqui do Brasil. Agora é que eu quero ver. O deputado federal Marcel Van Hatten, que acabou de explodir novo escândalo dentro do governo Lula. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula está furioso aqui com esse novo escândalo
do seu desgoverno que acabou de explodir, que pode ter um impacto negativo gigantesco na eleição, né, na campanha do Lula aqui em 2026. Assistindo tudo, vocês vão entender. Além do novo escândalo, o Marcel Van Hatten descobriu aqui uma coisinha do Lula, gente, que vocês vão ficar aterrorizados. É muito pior do que a gente imaginava. Só assistam, mas para entender tem que assistir do início até o fim. Vocês vão saber por que é que eu estou dizendo isso aqui para vocês no início. Vejam só. Aposentados brasileiros, preparem seus bolsos. Olhem os contra-cheques do INSS. Vocês serão roubados outra vez. Malandro não para, ele dá um tempo. Decidiram, depois de dar um tempo, voltar a assinar um acordo entre o INSS e a CONTAG, que é do PT, presidida por um petista, comandada pelo partido do Lula. A CONTAG foi a entidade que mais roubou dos aposentados brasileiros. Por isso que não queriam que a CPI do INSS continuasse. Malandro não para. Malandro dá um tempo. Voltaram à cena do crime e, tendo cometido mais crimes durante esse período de governo Lula, inclusive contra os aposentados, descobertos, investigados, decidiram, depois de dar um tempo, voltar a assinar um acordo de cooperação técnica entre o INSS e a CONTAG do PT. A CONTAG, senhor presidente, foi a entidade que mais roubou dos aposentados brasileiros. Dos mais de 6 bilhões de reais surrupiados, roubados, afanados, descontados ilegalmente, de aposentados e pensionistas, idosos, pessoas com deficiente, dos mais de 6 bilhões de reais roubados de mais de 6 milhões de brasileiros, nada menos do que 1/3, mais de 2 bilhões de reais, foram por meio da CONTAG, que é do PT, presidida por um petista, comandada pelo partido do Lula. Aí, depois da queda do presidente do INSS, Stefanuto, que hoje está preso, foram buscar um novo presidente, Gilberto Valer Júnior, que poucos meses atrás foi demitido, cabo Gilberto, por Lula. Para entrar quem em seu lugar? Justamente a senhora Ana Cristina Viana Silveira, que assina um novo acordo de cooperação entre a CONTAG e o INSS. Aposentados brasileiros, preparem seus bolsos. Olhem os contra-cheques do INSS. Vocês serão roubados outra vez. Pessoas com deficiência, ou aquelas que cuidam das pessoas com deficiência que não têm condições de avaliar os seus contra-cheques. Olhem daqui para frente se não vai ter desconto da CONTAG, do PT, do Lula, mais uma vez roubando dinheiro dos nossos aposentados e pensionistas. É um escândalo dentro do escândalo depois de outro escândalo, senhor presidente. Por isso que não queriam que a CPI do INSS continuasse. Porque, repito, malandro não para, ele dá um tempo. Fizemos investigação, expusemos para o Brasil, várias prisões foram feitas. Enterraram a CPI onde? No STF. Quando? Depois que começaram a aparecer os vínculos dos criminosos que roubaram aposentados com gente grande do governo Lula. Gente grande, inclusive familiares seus e familiares de ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois que começamos a chegar nos poderosos, nos peixes grandes, enterraram a CPI. Deram um tempo. Até disseram que restituíram os aposentados com dinheiro dos nossos impostos, não com dinheiro roubado, porque esse eles não querem recuperar, pelo visto. Uma parte foi apreendido, mas muito mais certamente está em contas aí fora do país. Que André Mendonça continue fazendo seu trabalho, mas eu vejo que está difícil, porque a CPI ajudava muito. Agora o cúmulo é ver que depois de darem um tempo, depois de encerrados os trabalhos da CPI do INSS, que eu integrei com muita honra, com muito esmero e dedicação, decidiram
voltar aos métodos anteriores. Os mesmos métodos que nós denunciamos, os mesmos métodos que levaram à roubalheira, agora aplicados outra vez pela presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, para que a CONTAG do PT do Lula volte a descontar dos aposentados brasileiros o seu suado dinheirinho. Este é o governo do roubo, presidido por uma quadrilha, e que, sinceramente, senhor presidente, não só voltou à cena do crime, como continua praticando crimes. Muito obrigado. Gente, esse é o governo do roubo, que, segundo Marcel Van Hatten, está saqueando o Brasil, está saqueando os velhinhos, os aposentados, os acamados. Gente, tem que ser muito covarde para roubar de acamados, de senhores e senhoras doentes, gente, tá? Acamados. Tem que ser muito cruel, muito perverso, muito ardiloso para ter coragem de fazer isso. E lembrando, gente, tá, que o filho do Lula, o Lulinha, tá no olho do furacão. Existe uma investigação intensiva para cima do Lulinha para descobrir se ele estava recebendo dinheiro roubado dos velhinhos, dos aposentados. Por que é que vocês acham que eles tentaram a todo custo derrubar a CPMI do INSS? Por que eles nunca queriam que essa CPMI do INSS acontecesse? É assim, gente. É um modus operandi. Se eu sei que a coisa vai feder para o meu lado, por que eu vou querer uma CPMI? A mesma coisa que a CPMI do Banco Master. Grandes autoridades do alto escalão envolvidas até o talo, até o pescoço. Claro que eles não querem que aconteça. E eles trataram de enterrar a CPMI do INSS antes que ela chegasse ali, né, no alto escalão. Porém, ainda tem investigação acontecendo em curso. A Polícia Federal ainda está investigando sobre a tutela, sobre o comando do ministro André Mendonça. E tem muita gente ainda que está desesperada com essas investigações que estão acontecendo. Essa informação que a gente tem de bastidor é que tem muita gente preocupada ainda com essas investigações que estão acontecendo aí da Polícia Federal sobre a tutela, sobre o comando do ministro André Mendonça. E agora, gente, eu vou trazer para vocês aqui um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. Tarcísio de Freitas, gente, tá? Grande aliado fiel. Isso aqui é um aliado fiel do Bolsonaro. Passou o trator, gente, detonou o Lula e o PT, sem dó nem piedade. A informação que a gente recebeu é que os petistas, gente, estão furiosos com o que estão revoltados com o que o Tarcísio de Freitas fez com o Lula aqui nesse vídeo. Vocês vão entender o desespero deles, vejam só. O pessoal falou de exportação de grupo criminoso e eu pergunto, em que período da história o PCC, o Comando Vermelho, cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro. Quem era presidente da República? Quem era o governador de São Paulo naquele tempo? E por que essas pessoas que passaram por lá nunca conseguiram resolver problemas como a Cracolândia? E com que respaldo as pessoas agora vão comentar alguma coisa? Por falar em Cracolândia, eu tenho que agradecer, sim, além do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Municipal de São Paulo, né, que trabalharam muito lá, junto ao nosso lado. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? Aí agora, depois da operação contenção, olha, precisamos fazer alguma coisa, manda para cá o PL antifacção. Depois, é como a gente fala nas Forças Armadas, eu fui do Exército há muito tempo, corneteiro toca alvorada, acorda, porque são 3 anos para mandar produtos que não são os melhores. O que o Derrite fez, por exemplo, no PL antifacção, foi incorporar 11 tipos penais, entender o efeito social do crime organizado, que eles agem como se fossem terroristas, porque eles dominam o território, eles impõem a lei própria.
E o cidadão não aguenta mais isso. Aliás, para quem não sabe, o DERIT incorporou a sugestão da Receita Federal que tinha sido tirada do Ministério da Justiça. Sabiam disso? E o DERIT incorporou aquilo que foi pedido pelo Colégio de Procuradores Gerais de Justiça, ele incorporou aquilo que foi pedido pelo próprio Ministério Público. Resumindo aqui, né, gente, tá? Como aqui o DERIT incorporou. Tá dizendo, é o Tarcísio detonando o Lula e o PT por serem coniventes com o crime organizado. E nunca fizeram questão de nem esconder, gente, tá? Basta vocês... inclusive eu tô vendo aí muito, né, na imprensa recentemente, que agora é ano eleitoral, né? O Lula tá desesperado. Eu vou combater o crime organizado. Ai, agora eu vou combater. Aí, gente, ano eleitoral, o Lula, ele se transforma, né? Ele vira naquele anjinho, né? As pessoas que vêm de fora pensam, nossa, o Lula, o homem se transformou, agora o Lula quer combater o crime organizado. O Lula sempre se lixou para crime organizado. Querem um exemplo prático aqui? Basta vocês darem Google e ver o orçamento, o dinheiro que o Lula reservou durante todo o seu governo para a Lei Rouanet, né? Porque para o Lula tudo é questão de prioridade. Muita grana, mas muita grana para a Lei Rouanet. Se eu não me engano, 16 ou 17 bilhões. Foi muita grana que ele reservou para a Lei Rouanet. Agora dá um Google para vocês verem o orçamento que o Lula reservou para combater o crime organizado. Gente, é uma coisa surreal, tá? Surreal. A forma com que o Lula passa a mão na cabeça de bandido aqui nesse país. Que a imprensa já revelou que a grande maioria em massa dos bandidos, dos presos, votam no Lula. Isso não é novidade para ninguém. Mas às vezes eu fico me perguntando, gente, por que o Lula gosta tanto de passar a mão na cabeça de criminoso, de bandido aqui no Brasil? Vocês estão vendo aí, o Lula surtou quando o governo Trump anunciou que iria enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como grupo narcoterroristas. O Lula ficou revoltado e furioso. Então a gente fica se perguntando, gente, mas de que lado que o Lula tá? Do povo de bem, da população de bem, do povo brasileiro, ou dos criminosos bandidos? Né? É uma pergunta muito interessante.